Olá, muito bem-vindo. Esse é o podcast Divã da Moda. E se você ainda não me conhece, eu sou a Bex Turk, terapeuta fashion e comunicadora. E aqui no Divã da Moda a gente fala sobre autoestima, autoimagem, comportamento e tudo que envolve esses universos. Aqui meu objetivo é que você consiga se colocar em primeiro lugar e sempre pensar no que importa pra você, seja no momento que você vai escolher uma roupa, no momento que você vai tomar uma decisão pra sua vida. E é isso que eu quero aqui. E sim, gente, a nossa autoimagem influencia em todas as áreas da nossa vida. E eu já te convido, se você quer saber mais sobre isso e não perder nenhum episódio, já me acompanha nas redes sociais no @becastur. Eu também vou deixar aqui na descrição do episódio. E bora lá falar sobre o nosso tema. Você acredita que as roupas são capazes de mudar instantaneamente a nossa postura? Você já sentiu isso acontecer com você? De colocar uma roupa e aí perceber que ela mexeu com o seu comportamento, com o seu psicológico, te trouxe algum sentimento, seja positivo ou seja negativo. Você já reparou isso? Na semana passada, durante uma sessão de consultoria de autoimagem, a minha cliente estava fazendo um relato para mim e ela fez o seguinte comentário: "Ai, Beca, porque eu estava usando X roupas, né, eu estava usando esta combinação de roupas e eu não sei, assim, eu não me sentia bem, parecia que eu estava emburrecida quando eu estava com essas roupas". E aí eu apresentei para ela o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, porque sim, as nossas roupas impactam diretamente no nosso comportamento, impactam diretamente no nosso emocional, no nosso psicológico, e isso tem um nome: cognição indumentária. Não, eu não estou te xingando, isso não é um palavrão. Calma, respira. Desde que eu comecei a estudar psicologia da moda, psicologia da autoimagem, acho que esse é um dos pontos que eu mais amei, assim, de estudar e de ouvir, de ler sobre, porque é muito curioso. E vou contar um pouquinho sobre, né, que raios que é essa cognição indumentária. Isso é um estudo que foi feito ali entre 2012 e 2013. As fontes que eu consultei tinham datas um pouco divergentes, mas foi por ali. Que foi feito, né, conduzido pelo Galinsky e Adams. E nesse estudo, eles avaliaram como uma peça pode impactar no comportamento de uma pessoa. Como isso aconteceu? Eles chamaram um grupo, né, de pessoas para participar desse estudo e eles dividiram essas pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo, eles vestiram com jalecos brancos, dizendo que aqueles jalecos pertenciam a médicos renomados, a médicos importantes. O segundo grupo, eles vestiram também com jalecos, mas dizendo que eram jalecos de pintores, né, de artistas. E o terceiro grupo só viu o jaleco ali, entre aspas, de médicos, mas não vestiu. Quando chegou no final do teste, o grupo número 1, que tinha vestido o jaleco, achando que eram jalecos de médicos, teve um nível de atenção, uma mudança de postura, de comportamento muito diferente dos outros 2 grupos, né. Eles realmente assumiram a postura de médico, no sentido de: "Eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou muito capaz". Eles sentiram a autoconfiança e se sentiram muito importantes por estarem usando aquele jaleco. Olha que curioso, já o grupo número 2 teve um desempenho pior do que o grupo número 3 que não vestiu jaleco nenhum, dentro dos testes ali que eles fizeram. E aí, o que que a gente precisa refletir aqui? Que o significado que aquela peça tinha para a pessoa que estava usando influenciou na performance dela, no desenvolvimento dela. Então, se esse jaleco que eu estou usando é de um médico, quais são as características de um médico que eu vou, admirar e tentar trazer para mim a partir do momento em que eu uso aquilo? Eu não sei dizer para vocês quais testes foram feitos, mas provavelmente foram testes de lógica, de postura, para responder algumas perguntas, né, sobre diversas áreas. Então, as pessoas estavam mais confiantes quando elas sentiam que elas estavam usando uma roupa de uma pessoa que, de fato, tem o conhecimento daquilo. E é muito louco, né? E aí, como que isso se aplica na nossa rotina? Aí, veja bem, vem comigo, me dá a mão aqui e vamos. Se a gente olha para o nosso guarda-roupa e tem peças ali que a gente não gosta tanto, ou tem peças que
"Ai, nossa, isso daqui não funciona bem pra mim e tal", mas mesmo assim você usa no seu dia a dia, porque: "Ah, já que tá aqui eu vou usar", talvez isso esteja impactando na sua performance no trabalho, nas suas relações. Então assim, eu tenho uma roupa que eu amo, que eu acho que eu fico muito bonita, que eu me sinto poderosa. Você coloca essa roupa e vai para uma reunião, você vai brilhar. Eu tenho essa roupa aqui que eu me sinto mais vulnerável, que eu me sinto frágil. Você não vai ter a mesma força para lidar com uma mesma reunião. E isso acontece totalmente dentro do nosso inconsciente, assim, nem sempre a gente percebe, obviamente, a não ser que a gente esteja com um olhar atento para isso. Então, quando a gente olha para uma roupa, não basta só a gente achar a roupa bonita, comprar porque está numa tendência. O significado que uma roupa tem pra gente vai impactar as emoções que a gente sente ao usar aquela peça, como a gente está pensando, o nosso comportamento, a nossa postura. E aí, já trazendo uma conexão aqui, eu vou mostrar para vocês que justamente esse estudo da cognição indumentária derruba, entre aspas, a ideia de que para a gente passar seriedade, para a gente ter uma aparência profissional, a gente precisa usar um terninho. Sabe, aquela coisa de: "Ai não, um terninho bege, com não sei o quê". Vou até usar uma amiga minha, não vou falar o nome dela, mas vou usar uma amiga minha que ela tem pavor de blazer. Ela tem horror a blazer. Ela não gosta. Pra ela, o significado do blazer não vai pra um lugar legal. Então ela não usa, ela não tem, porque se ela usar um blazer, ela não vai se sentir bem, ela não vai se sentir ela. Entende? Já outras amigas amam, eu mesma amo blazer. Acho lindo, acho maravilhoso, me sinto muito poderosa. Então depende do significado que a gente tem. Por isso que não dá para vir, por exemplo, uma profissional de imagem, né, uma consultora, ou para a gente ver um criador de conteúdo dizendo: "Ai, use isso, faça aquilo, use esse acessório, use essa cor, use esse sapato", como se fosse uma regra universal, porque não é. Se não fizer sentido para você, você pode comprar, você pode testar, você pode se arriscar, mas você vai perceber que não funciona. E tem muita chance dessa peça ficar parada no seu guarda-roupa com etiqueta. Vai dizer para mim que você nunca fez isso. Tô de olho, viu? Então, às vezes, o impulso e o desejo de querer pertencer a um grupo faz com que a gente compre coisas que não fazem sentido para nós. Porque você pode achar bonito no outro, não significa que você quer para si. Uma coisa é o que você admira que a pessoa tá usando, porque de repente aquilo faz parte dela, combina com ela, combina com a personalidade, com a essência, e fica muito bonito. Mas na hora que você vai colocar, você não se vê. E aí não funciona, e você se arrepende, aí você se sente mal, e aí você começa a culpar vários fatores, ao invés de entender que é só que era uma peça que não faz sentido para você. Mas aqui, veja bem, a gente não pode confundir as coisas. O que eu estou dizendo não é que não devemos respeitar determinados dress codes, principalmente quando a gente fala de ambiente de trabalho. O que eu estou dizendo é como a gente faz para se sentir autêntico, se sentir bem, se sentir seguro, independente desse dress code. O que a gente pode agregar no nosso look que vai trazer essa força pra gente? Eu até falo para as minhas clientes, né? O que você usa, que peça você tem, ou que acessório você tem, que te faz se sentir poderosa. Tenta usar isso num dia que você vai ter uma reunião difícil, que você vai ter uma conversa difícil, e veja o quanto te ajuda. Lógico, talvez não faça tanto numa primeira vez, porque tem outros fatores, né, que influenciam. E muitas vezes a gente precisa de uma terapia somada a esses outros recursos. Mas a gente consegue trazer nossa personalidade, trazer autoconfiança, inclusive para situações que têm exigência de dress code. Se a gente pensa ali num tribunal, não tem como,
né, uma advogada ou um advogado, e de bermuda, chinelo, não condiz com o ambiente, com a seriedade que o ambiente pede. Mas isso significa que, de repente, a advogada não pode colocar um acessório que deixa ela mais confortável, que reflete um pouco da personalidade dela, somada ali àquela roupa um pouco mais formal que ela precisa usar, ou que o advogado não possa trazer uma meia colorida, que vai aparecer em determinados momentos, mas que não vai, tirar ali a seriedade da imagem dele. Então tem coisas que a gente pode, né, recursos que a gente pode usar para nos fortalecer e fortalecer a nossa imagem, né, no dia a dia. E isso é fundamental. Você só vai conseguir usar essas técnicas a seu favor quando você se olhar no espelho e você souber exatamente quem você é, o que você gosta e o que você quer. E isso é um processo complexo, tá? Não é um processo simples. Mas se você faz terapia, você já tá bem avançado. E é isso, né? Acho que a gente acaba colocando as roupas num lugar de futilidade que não é real. Não faz sentido. Porque não tem nada de fútil. É um recurso muito importante. E a gente não pode sair pelado na rua, né? Que é atentado ao pudor. Então, assim, por que não usar esse recurso que a gente tem, que é tão importante, que é tão possível, para nos fortalecer? E, antes que eu me esqueça, uma coisa muito importante é: a cognição indumentária não tem relação com como o outro te vê, é sobre como você se vê. Porque a partir do momento em que você se enxerga de uma determinada maneira, você consegue transmitir essa imagem para fora. Não dá, não é sustentável você pensar na sua imagem sempre para o outro. Ah, porque se eu usar essa roupa, eu vou ser vista assim. Se você usar aquela roupa e não se sentir daquele jeito, e não tiver segurança e não estiver se sentindo bem, não vai funcionar. Não é sobre o outro, é sobre como você se enxerga e sobre como você se sente em relação a você. Muitas vezes, uma pessoa que está usando um look um pouco mais casual, de tênis, vai conseguir ter melhores resultados do que alguém que está vestido completamente formal, de salto, terno ou de gravata, e etc. Porque tem muita relação com como a gente está se vendo e quanto a gente está se limitando. Não significa que eu não use roupas sérias em momentos que exigem uma certa formalidade, mas como eu dou o meu toque, né, nessas roupas. No meu caso, eu já sou extremamente tatuado, o que me ajuda muito, mas eu preciso me enxergar forte, eu preciso me enxergar confiante, eu preciso me enxergar com segurança, porque o outro não vai conseguir fazer isso por mim. Se você não estiver se sentindo bem com você mesma, podem vir 25 pessoas, pode vir o Papa, pode vir quem quer que seja, te dizer o quanto você está maravilhosa, que não vai adiantar. Você não vai se sentir. Por isso que a primeira pessoa que precisa ser impactada de uma maneira extremamente positiva quando você veste uma roupa é você. Para vocês conseguirem testar um pouco disso na rotina de vocês, eu vou deixar o mesmo exercício que eu costumo passar para as minhas clientes. Olha para o teu guarda-roupa, vê se você tem ou uma camiseta, um vestido, uma calça, um tênis, um acessório. Quais peças você tem que fazem você se sentir muito segura e muito bonita, e muito confiante, e use essas peças em momentos que você precisa recorrer a uma força extra, a a fortalecer, de repente, alguma sensação, porque você vai passar por algum momento difícil, ou você vai ter uma apresentação importante. Enfim, não importa. E veja como isso vai impactar muito o seu dia, o seu comportamento durante o período que você estiver usando aquela roupa. De verdade, gente, assim, é bizarro. E isso serve também para maquiagem, cabelo. Eu, por exemplo, me sinto muito mais bonita e confiante e segura quando eu estou com batom escuro.
principalmente batom vermelho, mas assim, batom escuro de uma forma geral. Eu não posso passar batom claro, porque isso me derruba. Eu me sinto muito delicada, eu me sinto muito vulnerável e isso me deixa num lugar de insegurança. Às vezes eu não preciso passar nenhuma maquiagem, mas se eu passar meu batom vermelho, amor, ninguém me segura, entendeu? É nesse sentido. Então, entenda que recursos da sua imagem te trazem essa força para você aplicar no seu dia a dia, porque vai fazer muita diferença. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu amei, eu amo falar sobre esse assunto. Acho que daria até para falar muito mais, mas a minha proposta, vocês sabem, né? Episódio curto para você ouvir e refletir. Então a gente vai encerrando por aqui. Um beijo e eu espero vocês no próximo episódio do Divã da Moda. Tchau!